Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui que está falando é o professor Giovanni. Vamos à explicação do PET 1, semana 4. Nós estamos falando sobre a atmosfera. E nesse vídeo eu vou falar sobre o aquecimento global. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, por favor. Acione o sininho para receber notificação e deixe o seu like. O tema, eu vou falar sobre efeito estufa e aquecimento global. Lembrando que eu fiz um outro vídeo só sobre a atmosfera. Então, o que é efeito estufa? É um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. Você vai falar assim, professor, mas o efeito estufa não é mau? Não, o efeito estufa é muito bom e muito importante. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento de seres vivos. Professor, mas eu ouvi falar que o efeito estufa é mau. Você vai ver daqui a pouquinho o que está acontecendo com ele. Aí nós chamamos de agravamento, aumento do efeito estufa. Nós vamos entender daqui a pouquinho, mas primeiro vamos ver as vantagens que ele nos traz, né? Esse fenômeno, aí ó, tem sido agravado pela ação antrópica, né? Isso eleva as emissões, nós estamos elevando as emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, metano e outras coisas, e aí isso causa, né, alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Então a gente já está diferenciando as duas coisas. Vamos ver como funciona o efeito estufa, tá bom? O Sol emite o calor à Terra, nós já sabemos. Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. A água absorve muita água, muito calor, né? Outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases de efeito estufa, que impede que o calor seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas. Como assim, professor, amplitudes térmicas? Durante o dia seria muito quente e à noite muito frio, né? Porque o calor iria entrar agora durante o dia, esquentou, aí o que esquentou, esquentou, e aí chega a noite, ia ter que manter a temperatura somente com aquela quantidade que foi absorvida pela terra, pela água, por exemplo. Então, esses gases prendendo faz com que a atmosfera mantenha também uma temperatura e faz com que a superfície reabsorva mais uma quantidade de calor, né? Para manter, né? Para exemplificar melhor, imagine um carro estacionado, né? Um dia bastante ensolarado. Aí os raios solares atravessam o vidro e aquecem o interior do veículo, mas o calor não sai pelo vidro, né? Aí o carro, dentro do carro, fica mais quente que fora. É assim que acontece com a Terra, tá? Isso também acontece com as estufas, né, de plantas que eles fazem lá para poder manter um calor e aí manter uma umidade ali dentro, né? Então tá aí um exemplo aí, o raio do sol entra, aí bateu aqui dentro, esquentou tudo. Só que aí o calor não sai, então o calor fica preso ali dentro. Aí você vai falar assim, professor, isso é preocupante. Não, não é enquanto nós mantemos uma temperatura boa para que haja vida. Se a temperatura ultrapassa e essa margem de boa, aí realmente fica uma coisa ruim, tá? Então, vamos entender também, fazer essa analogia dos gases de efeito estufa presentes na atmosfera. Eles funcionam como esse vidro do carro, né? Onde a radiação solar entra e depois o calor não consegue sair, né? Então, é como se fosse a estufa de vidro que eu falei, né? Os raios entram, mas o calor não sai. O raio consegue sair, mas o calor vai ficar preso ali dentro, né? Fica o calor preso ali dentro, a energia fica presa ali dentro. Isso faz com que dentro da estufa também fique mais quentinho, e o objetivo dela é para isso mesmo, para que as plantas tenham uma alta produção, porque elas produzem um calor, as que estão dentro da estufa, né? Então tá aí como funcionam os gases do efeito estufa, nós vamos vê-los daqui a pouquinho. Aí eles aprisionam esse calor, só uma parte é devolvida. Não sei se você conseguiu ver o gás, né? Então tá aí o efeito estufa, onde a gente vê que o calor, o raio chega, uma parte é refletida, outra parte fica presa aqui.
Tá bom? Beleza? Beleza. Lembrando que os raios ultravioletas vão ficar aqui, né, na estratosfera, na camada de ozônio. Gases do efeito estufa. Isso também ajuda a manter a temperatura, tá? O ozônio lá em cima ajuda a manter a temperatura. Por quê? Porque ele mantém quente logo acima ali e mantém uma certa temperatura presa. E isso ajuda também na manutenção da temperatura das camadas superiores, né? Gases do efeito estufa. Vamos ver quais são. Dióxido de carbono é o gás do efeito estufa de maior abundância na atmosfera. Não é? Dióxido de carbono é o gás carbônico, tá? Queima de combustíveis fósseis é uma das principais atividades responsáveis por emitir esse gás em grande quantidade. A respiração também emite, tá bom? Só que o que está aumentando a quantidade é aquilo que não está dentro do equilíbrio agora. No caso aí, é a liberação desse gás na queima de petróleo, né, dos derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, carvão vegetal, os gases naturais que estão aprisionados lá. Desde a era industrial, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou aproximadamente 35%. Não aumentou para 35%, ela continua 0, alguma coisa lá, mas ela aumentou 35% dentro daquilo ali. Então, quer dizer, já vai aumentando, agravando o efeito estufa, aumentando, potencializando. Aí a fórmula do dióxido de carbono, gás carbônico, né? O CO2, tá bom? O gás metano é o segundo gás que mais contribui para o aumento, mas porque a concentração dele é menor. Mas ele tem 21 vezes maior poder do que o gás carbônico para agir como um gás de efeito estufa, né? Então, 60% da emissão do metano provém de ações humanas, aterro sanitário, lixão, digestão de ruminantes, aquelas grandes criações de gado concentradas, né? Aquilo muitas vezes não é benéfico. Quando eu digo concentrada, é aquela grande mesmo, né? Principalmente o intensivo. O extensivo às vezes não afeta tanto, mas o intensivo afeta muito, né? Aquele tanto de animal produzindo gás metano naquele mesmo local. Aquela região, no imediato ali, costuma ficar um pouquinho mais quente. Por isso, quando você passa em região de lixão, de aterro sanitário, você vê que a região é um pouco mais quente que o resto da cidade. Por quê? Porque ali o calor está mais aprisionado em função dessa microestufa regional que é criada ali com a maior concentração do metano, por exemplo. Por isso que em regiões industriais também tende a ter mais calor. Até porque também a arborização, o povo parece que não sabe o que é mais, né? Esqueceu da importância da arborização. O óxido nitroso pode ser emitido à atmosfera por meio de bactérias do solo e do oceano, tá? Mas atividades agrícolas, como o uso de fertilizantes nitrogenados, também são fontes desse gás. O óxido nitroso pode colaborar cerca de 298 vezes mais que o dióxido de carbono. Então, olha aí, esse é mais forte ainda, só que a concentração dele é menor ainda. Graças a Deus, né? Então, é o óxido nitroso. Então, depois tem os gases fluoretados, que também geralmente está ligado diretamente à ação humana, tá bom? São exemplos desses gases o hidrofluorcarbonetos, usados em sistemas de aquecimento e refrigeração, tá? Que usa em ar-condicionado, usava em geladeira, usa em geladeira. Os hexafluoretos de enxofre, usado na indústria eletrônica. O perfluorcarbonato emitido na produção de alumínio e os clorofluorcarbonos, CFCs. Esses foram proibidos, que além deles serem poluentes, eles ainda atacavam a camada de ozônio, né? Eles destruíam a camada de ozônio e aumentam o aquecimento, porque lembra, eu falei, o ozônio aprisiona o raio ultravioleta. E aí ela, inclusive, ela fica quente, mas se ela não fica quente
com o raio ultravioleta, porque ela não absorveu, porque ela diluiu, o raio ultravioleta chega aqui na Terra e ele é muito forte, então ele esquenta muito, além de causar queimaduras na pele e outras coisas, né? Outro gás do efeito estufa é o vapor d'água. Ele também aprisiona o calor, tá? Ele aprisiona o calor. Então pensa, se eu aumento a temperatura, a água evapora mais. Se a água evapora mais, tem mais vapor d'água. Então aumenta ainda mais o efeito estufa. Então, quer dizer, nós estamos criando um efeito em cadeia que talvez não tenha mais volta, né? Nesse aquecimento global, tá? Então nós temos aí a ação desses raios, beleza? Vamos entender aí, o efeito estufa natural é o fenômeno responsável por manter as temperaturas médias da Terra. Agradecer ao Brasil Escola, né, que tanto nos ajuda. Possibilita a existência de vida na Terra, fazendo com que as temperaturas não caiam drasticamente. Os gases presentes na atmosfera impedem a dispersão total da radiação solar no espaço. Assim, parte do calor fica retido na atmosfera, né, aquecendo o planeta, mantendo-o em uma temperatura média. Agora, o agravado pelo homem, que nós chamamos de aquecimento global, é a ação do homem, principalmente pós-revolução industrial, que tem agravado esse efeito estufa. Aí aumenta a concentração desses gases, e alguns que nem existiam, às vezes passam a existir, ou se existiam em pequeníssimas quantidades. E aí, esse efeito estufa, de uma forma anormal, chama-se aquecimento global. Tá? Há teorias que dizem que esse aquecimento ele é até de ordem natural, mas não vamos trabalhar com essa possibilidade. Então vamos falar dele aí, o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico de ordem natural, né? Que inclusive garante a vida na Terra, a gente já viu, mas ele aumenta a temperatura média do planeta. E aí nós estamos aumentando essa concentração dos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, gás carbônico, né? E o óxido nitroso, e aí elevando essa temperatura, né? Chama-se aquecimento global. Aí, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a temperatura do planeta aumentou aproximadamente quase 1 grau, né? 0,85 nos continentes, 0,55 nos oceanos, em um período de 100 anos. Na verdade, agora já estima-se até um pouco mais. Com esse aumento, foi possível constatar o derretimento das calotas polares e a elevação do nível do mar. Aí vai falar assim, professor, mas a calota polar ela derrete todo ano e forma todo ano. Sim, mas o negócio é quanto que ela derrete e quanto que ela forma depois, né? Aí o nível está diminuindo. Vamos supor, ela formava 5 metros de gelo, é um exemplo. Agora ela está formando 4. Esse 1 metro de gelo foi para onde? Para os oceanos, né? Então é preocupante, tá bom? A comunidade científica relaciona, portanto, o aumento dos gases de efeito estufa ao aumento das temperaturas médias globais. A concentração desses gases impede cada vez mais que o calor irradiado pela superfície seja disperso no espaço, aumentando a temperatura e reafirmando a questão do aquecimento global. E aí entra o que eu falei. Tem alguns pesquisadores que não trazem esse pensamento como que fosse algo antrópico. Eles acreditam que seja algo natural, que inclusive a Terra já teve esse agravamento em um determinado momento, depois veio a era glacial, e aí agora nós estaríamos aquecendo de novo. Essa é a teoria. Mas é claro, nós, enquanto seres humanos, aceleramos o processo, vamos dizer assim, nos últimos 100 anos, em função dessa liberação grande de gás carbônico e aumentando. Ou seja, nós estamos agravando aquilo que poderia ser de ordem natural. Existe esse terceira via de pensamento, que é a qual inclusive eu me encaixo. Quer dizer, já seria da ordem natural aumentar, mas não aumentaria tanto em tão pouco tempo, se não fosse a nossa ação. Ou seja, nós estamos acelerando um processo que é natural, mas acelerando, isso pode trazer danos para nós mesmos,
porque daqui a uns dias pode tornar-se insustentável a vida na Terra. Então está aí a emissão de gases, né, pelas indústrias, carros, né? Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que as queimadas, o desmatamento aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Por quê? Porque toda a madeira, todas as folhas, toda aquela matéria orgânica era gás carbônico aprisionado. E aí a queimada, principalmente, joga essa quantidade toda de gás carbônico de uma vez para a atmosfera. Né? Então é algo muito danoso mesmo. Sem falar que as plantas absorvem a energia solar, então elas diminuem a temperatura média do local, da região onde ela está, né? Onde elas estão, as árvores, né? Diminui essa temperatura. E aí com isso aí a gente está vendo, né? A temperatura global num todo aumentando, né? Os invernos cada vez menos frios. Ah, professor, mas teve um inverno negativo outro dia lá nos Estados Unidos, onde que nem nevava. Mas a cada 30 anos um fenômeno. Isso, se você comparar, às vezes chegou até em temperaturas um pouco mais altas do que chegou da outra vez. E mais, quando nós falamos de temperatura, nós estamos falando de aquecimento global, nós estamos falando de temperatura média. Você pega tudo e soma e faz uma média, e a temperatura está subindo. Isso é fato. Os verões estão cada vez mais quentes, então isso tudo é mais complicado, tá? Então, o efeito estufa natural, já o efeito estufa modificado pelo homem acaba que pouquíssimo calor vai sair da Terra. Nós estamos fazendo uma bola de fogo para nós mesmos, né? Então, as consequências desse efeito estufa, também mostrado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O sistema climático pode ser alterado, trazendo danos irreversíveis. Vamos ver quais. Derretimento das calotas polares, a gente já falou, aumento do nível do mar, até porque também muda o período chuvoso, muda onde chove, tem chovido mais no mar do que no continente, quer dizer, está diminuindo a quantidade de água doce. Isso tudo é importante para nós e começa a complicar. Agravamento da segurança alimentar, porque vai prejudicar a colheita, porque o calor às vezes afeta alguns alimentos, afeta a pesca, porque a reprodução dos peixes muda, e também a própria pesca em si, né, muda o itinerário, a movimentação deles também. A extinção de espécies, principalmente anfíbios, né, já de cara, já estão na lista, já danos a diversos ecossistemas, problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. Outras espécies também estão ameaçadas são as do polo, né, as que estão adaptadas ao frio, porque no calor elas vão acabar morrendo, né? Então, problemas de saúde provocados pelo aumento de calor. Perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, isso é agravante, que provocará também ondas migratórias, quer dizer, as pessoas vão ter que ficar migrando, escassez de água em algumas regiões, igual eu estou falando, não está chovendo no continente, então vai faltar água, inundações nas latitudes do norte e no Pacífico Equatorial, riscos de conflitos em virtude da escassez de recursos naturais. Olha aí, o problema só aumentando. Isso é uma previsão do futuro, né? Previsão de aumento da temperatura em até 2 graus Celsius até 2100, em comparação ao período pré-industrial, né? Em torno de 1850, 1890 ali, né? Então tá aí outras consequências, né? A perda de hábitats para os animais que dependem, a gente vê lá fenômenos climáticos cada vez mais fortes. Por exemplo, a gente não tinha esse tanto de ciclone aqui no Brasil e cada dia mais é comum acontecê-los. Não é? A seca, a destruição das cidades litorâneas, isso tudo é problema. Como evitar, professor? Como evitar? Como evitar? Então, a gente precisa diminuir a emissão de gases. A gente precisa diminuir a emissão de gases. Então, a gente tem que optar por fontes de energia que não emitam esses gases, né? Principalmente as renováveis alternativas, abandonar o uso de combustível fóssil. Também a gente precisa, nas nossas ações cotidianas, diminuir a quantidade de lixo, evitar andar mais de carro, né? Andar mais a pé ou de bicicleta, usar o transporte coletivo, porque aí é um carro só queimando para várias pessoas, produtos biodegradáveis, incentiva a coleta seletiva,
que aí a reciclagem vai diminuir a quantidade de lixo, e aí vai, né? Então, aqui eu trouxe as fontes de energia e vamos lá para a gente fazer um pequeno exercício aqui entre nós, né? Essa primeira aqui, a energia hidrelétrica, ela ajuda ou atrapalha no efeito estufa? Ela ajuda. Embora na implantação ela ainda produza muito gás carbônico, porque vai ter uma área inundada ali que vai entrar em decomposição, mas depois ela não emite, né? A produção em si ela não emite gás nenhum, né? A eólica ajuda? Ajuda. A eólica é bacana mesmo. A eólica, o único problema dela é um pequenino problema ambiental com relação ao deslocamento de pássaros, os animais locais lá, que leva tempo para se adaptarem, né? Por causa das hélices ali, essa coisa toda ali. Petróleo? Claro que não, né? Claro que não. Aqui é energia, né, energia termoelétrica. Claro que não, porque a termoelétrica ela vai usar combustível, vai queimar combustível. Ah, professor, e se for aquela termoelétrica, a geotérmica? Não, a geotérmica é boa, porque a geotérmica ela usa o calor da terra para esquentar a água, para gerar o movimento e gerar energia. Ela é totalmente limpa, mas ela não está aí não, né? Agora aqui nós temos a solar, é a melhor de todas. Para nós brasileiros é a melhor. Todo mundo pode colocar em casa até. Inclusive, na verdade, nós já poderíamos viver sem depender diretamente de energia hidrelétrica. Mas nós parecemos não gostar de coisas até fáceis, porque é fácil, tá? E por último aqui, a energia nuclear, não. A energia nuclear produz muito lixo, tem muita coisa ruim aí que não vai ajudar muito, não. Então, é melhor a gente evitar ela. Se a gente tem energia solar, vamos para a energia solar, né? Então, no mais, eu agradeço a sua atenção. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, com Deus. Até a próxima.